Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é terça-feira, 15 de abril de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça condena academia por furto de moto em estacionamento. TJMG, por meio da terceira vice-presidência, realiza encontro dos Círculos de Construção de Paz com o tema Aposentadoria. Farmácia indeniza cliente por venda irregular de remédio restrito. E ainda, uma entrevista com o juiz Anacleto Fauti, titular da 2ª Vara Cível e coordenador do Sejusc da comarca de Governador Valadares. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça condena a academia por furto de moto em estacionamento. As informações com Denise Guimarães. Uma academia de ginástica terá que indenizar um cliente que teve a moto furtada no estacionamento oferecido pela academia. O valor fixado foi de R$ 8.000 por danos morais e R$ 9.530 por danos materiais. A decisão é da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve decisão da comarca de Uberlândia. A vítima alegou que, em 23 de junho de 2023, deixou o veículo no estacionamento e, quando voltou, ele havia sido furtado. O cliente disse que a academia não o ajudou a resolver o problema, nem liberou as imagens das câmaras de segurança. O estabelecimento se defendeu sob o argumento de que o proprietário do estacionamento era o supermercado que fica ao lado, por isso, não poderia responder pelo ocorrido. A academia também sustentou que o aluno estacionou de maneira irregular em local não destinado a motocicletas e não colocou tranca no veículo. Por fim, alegou que a indenização por dano moral era descabida. O argumento não convenceu o juiz José Márcio Parreira, da 8ª Vara Cível da comarca de Uberlândia. O magistrado afirmou que havia evidências de que a academia e o supermercado compartilhavam o estacionamento. Segundo o juiz, se a empresa utiliza o espaço como um atrativo dos serviços, cria-se a obrigação de assegurar que os clientes não sofram prejuízos ao utilizá-lo. A academia recorreu. A relatora, desembargadora Ivone Campos Cerqueira, manteve a sentença. A magistrada considerou que a disponibilização de estacionamento aos clientes configura extensão dos serviços prestados. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. O TJMG, por meio da terceira vice-presidência, vai realizar mais um encontro dos Círculos de Construção de Paz, agora com o tema Aposentadoria. Neste círculo, o objetivo será trocar experiências, sentimentos e necessidades na nova fase da vida entre trabalhadores próximos da aposentadoria ou já aposentados. O Círculo de Construção de Paz será conduzido por facilitadoras. O evento será realizado online no dia 24 de abril, das 9 às 11 horas da manhã. Para participar, basta fazer a inscrição em rede.tjmg.jus.br. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJMG tem realizado esses encontros virtuais dentro da iniciativa Processos Circulares para Grupos de Trabalhadores do TJMG. A ideia é reunir grupos interessados em participar dos círculos de forma totalmente voluntária, seguindo os princípios e as diretrizes fundamentais da justiça restaurativa. STJ suspende todos os processos que envolvem contratos de trabalho de pessoa jurídica, o chamado de pejotização no país. Alain Barbosa explica pra gente.
Todos os processos sobre a licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou como pessoas jurídicas estão suspensos. A determinação desta segunda-feira é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A chamada pejotização dos serviços é cada vez mais comum em diversos setores da economia e as ações trabalhistas também. Só em 2024 foram mais de 2 milhões em todo o Brasil, o maior volume desde a reforma trabalhista aprovada em 2017. Em 2018, o Supremo validou a terceirização das atividades fins das empresas como alternativas aos contratos via CLT. Como há decisões divergentes sobre a matéria nos diversos tribunais, os recursos acabam sobrecarregando o STF, de acordo com Gilmar Mendes. A partir do caso concreto de um corretor que pede reconhecimento de vínculo empregatício com uma seguradora, o STF vai estabelecer uma tese de repercussão geral, que deve ser seguida por todos os tribunais inferiores, inclusive para coibir fraudes, que é quando alguém é contratado como PJ, mas na verdade atua como empregado da empresa. Neste caso, o plenário do STF também vai definir a quem cabe o ônus da prova, se com a contratante ou com o contratado. Ainda não há data prevista para o julgamento e até lá todos os processos ficam suspensos. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. A seguir no próximo bloco, Justiça condena a farmácia por venda irregular de remédio restrito. E ainda, a entrevista com o juiz Anacleto Falti, titular da 2ª Vara Cível e coordenador do Sejusc da comarca de Governador Valadares. Ele fala sobre os processos ligados à indenização por dano à água, em decorrência do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. São 6h07, nós voltamos em instantes. Aguarde. Justiça condena farmácia por venda irregular de remédio restrito. Mércia Lívia tem as informações. O juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, da 4ª Vara Cível de Patos de Minas, condenou uma farmácia e o proprietário do estabelecimento a indenizar uma cliente de maneira solidária em R$15 mil por danos morais. Ele ainda terá que pagar por danos materiais a metade dos valores gastos na aquisição de um remédio de venda restrita. Este valor será apurado em liquidação de sentença. A mulher foi à farmácia se queixando de ganho de peso durante a gravidez. O proprietário do estabelecimento prescreveu o medicamento de venda controlada. Em seguida, orientou a mulher a tomar 4 comprimidos ao dia. A paciente passou a consumir os medicamentos, fazendo a compra livremente na farmácia, sem prescrição médica. Com o passar do tempo, ela alegou ter se tornado uma dependente química, pois não conseguia sequer se levantar da cama sem os comprimidos, e desenvolveu um quadro depressivo. Não conseguia mais trabalhar e deixou de cuidar da filha. Para isso, teve que contratar uma pessoa, o que, segundo ela, aumentou substancialmente seus gastos e levou a receber cobranças constrangedoras da farmácia. Em defesa, o proprietário e a empresa alegaram que todos os remédios foram fornecidos de forma regular e que a consumidora estaria praticando litigância de má-fé. Baseado em perícia e provas testemunhais, o juiz Rodrigo Assunção considerou que a paciente sofreu danos passíveis de indenização. Isso porque a recomendação e o oferecimento de remédios controlados sem prescrição médica configura prática clandestina. E, no caso, o acesso às substâncias levou a paciente à dependência química. Além disso, o magistrado entendeu que não houve litigância de má-fé. Por outro lado, o juiz concluiu que houve culpa concorrente da vítima, pois ela foi imprudente ao procurar um autoatendimento em vez de tratamento médico. Com isso, a mulher assumiu os riscos dos efeitos colaterais que estão informados na bula. A decisão está sujeita a recurso. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Entrevista. A
Comarca de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, realizou neste ano mutirão judicial de ações ligadas ao rompimento da barragem do Fundão em Mariana, em novembro de 2015. Foram processos por dano água. Sobre o assunto, eu converso agora na Rádio TJ Minas com o juiz titular da 2ª Vara Cível e coordenador do Sejusc da Comarca de Governador Valadares, doutora Anacleto Falti. Olá, doutora Anacleto, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio TJ Minas. Olá, Sandra, é um prazer enorme poder contribuir com vocês aí. Eu também me sinto alegre de poder falar aos ouvintes da Rádio TJ Minas. Muito obrigada. Doutor Anacleto, esse mutirão ele foi realizado em 2 etapas. Quais são os resultados obtidos? Qual a avaliação que o senhor faz desses mutirões? Na verdade, nós começamos com a primeira etapa em fevereiro, depois outra em março, e vamos seguir, enquanto houver interessados em fazer o acordo com o pessoal da Samarco. O resultado nessas primeiras etapas tem sido ainda um pouco tímido. Nós imaginamos que com a divulgação, inclusive pela Rádio TJ e outros meios de comunicação, a gente vai conseguir atingir um público maior. No primeiro mutirão, para você ter uma ideia, Sandra, nós tivemos a participação de aproximadamente 134 sessões foram realizadas, de mediação e conciliação. Dessas 134 sessões, nós tivemos acordo em mais ou menos 57%, quase 60% de acordo, e uma ausência aí de 38%. No segundo mutirão, a quantidade de sessões já passou para 564, com acordos em 54%, quase chegando a 55% delas, e uma ausência em torno de 40%. Essas ações relativas a dano água, explica para a gente a que elas se referem, doutor? Apenas as pessoas que ficaram impossibilitadas de fazer uso da água durante 8 dias em que o SAI, que era o serviço de tratamento de água da nossa região aqui, Sim. ficou impossibilitado de coletar a água do Rio Doce porque ela estava totalmente imprópria para o consumo. A gente fala dano água para diferenciar de outros danos, né? Sim. Por exemplo, agricultores que não puderam usar a água e tiveram problemas extras, né? Como, por exemplo, não tinham como dar água para o gado, né? Os pecuaristas perderam as plantações, outros que tiveram as casas inundadas com aquela lama. Então, são danos diferentes daquele do geral da população. No geral, a população reclamou a falta de água para consumo. E atualmente são quantas ações aí tramitam na comarca relativas ao rompimento da barragem do Fundão em Mariana? Nós temos atualmente entre 30 mil e 34 mil ações, ainda sem uma definição. Em relação ao Sejusc, né? O Sejusc, ele está também participando desse processo. E como que ele tem atuado aí na solução de conflitos da comarca? O nosso Sejusc aqui é a menina dos olhos da comarca, porque ele tem uma participação muito importante na vida, não só dos juízes, né, dos promotores, dos advogados, defensores públicos, mas principalmente dos jurisdicionados. Ele tem realizado um trabalho de excelência com a equipe muito bem preparada, sob a coordenação da Gisele Freitas, que é a nossa coordenadora geral aqui, uma estrutura bem diferente da maioria dos Sejuscs do estado de Minas Gerais e com a produtividade assim, excelente. Doutora Anacleto Falti, eu quero agradecer muito a participação do senhor e deixar como última pergunta, as pessoas também, então, se quiserem, ainda podem participar realizando aí os mutirões na comarca de Governador Valadares? Sim, claro, foi muito boa e oportuna essa última pergunta, porque o passo a passo é a pessoa interessada procurar o seu advogado, né, dizer para ele que quer receber a quantia que a Samarco está oferecendo pelo dano água, são R$ 13.018 por pessoa, e
O advogado, então, de posse dessa confirmação do cliente, ele manda um e-mail para a própria OAB e depois a OAB faz uma lista e reencaminha isso para o Sejusc e para a própria Samarco. Aí é conosco. Certo. Nós estabelecemos os dias em que o mutirão vai ser realizado, indicando locais e no mais, é assim que está funcionando. Muito obrigada, doutor Anacleto Falti, juiz titular da 2ª Vara Cível e coordenador do Sejusc da comarca de Governador Valadares. E até uma próxima oportunidade, doutor Anacleto. Se Deus quiser. Tá. Um abraço para você, Sandra. Obrigada. E para todos os ouvintes da nossa rádio TJ Minas. 6h15. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você.